noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de vídeos, o que você conhece sobre a Bíblia. Edição de número 14. E vamos lá para a frase da noite. Eu acho que dessa vez eu estou nada. Esse medicamento é contraindicado em caso dos filhos de apetite os sintomas do médico deverá ser consultado. Leia a bula. Rapaz, não vai acertar esse trem, não. Vamos lá para a nossa vinheta. Ok, voltamos. Sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta de hoje. Qual dos profetas Deus o repreendeu por ter pena de um rei em pecado? Que profeta era esse? Natã, Samuel, Jeremias ou Obadias? Você sabe? Eu sei, nós sabemos. Venha conosco. E eu... errei! Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Está lá em 1 Samuel 16:1. Olha só, ficou com dó, né, de Saul. Vamos lá para mais uma pergunta. O que Sara era de Ló? Tia, mãe, cunhada ou avó? Você lembra aí disso aí, hein? Então vamos lá para a resposta. E eu acertei, parabéns. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Está lá em Gênesis 11:31, ou seja, ela era tia, né? Porque ele era sobrinho de Abrão. Vamos lá para mais uma pergunta. Para Nabucodonosor, Daniel tinha um espírito de quê? De Ares, deuses, de reis ou de astrólogos? E eu, vamos lá. Ver se acertei ou se errei. E eu acertei, parabéns. Há no seu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. A teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Está lá em Daniel 5:11. Vamos lá para mais uma pergunta. O nome da outra esposa de Abraão, quem era? Sarai? Sara? Agar ou Quetura? Qual era o nome da outra esposa de Abraão, o pai da fé? Você sabe? Se não sabe, vem agora conosco. Eu acertei. Parabéns. E Abraão tomou outra mulher e seu nome era Quetura. Está lá em Gênesis 25:1. Essa eu lembrava, viu? Vamos lá para mais uma pergunta. Na sua dor e agonia, quem chamou os médicos de mentirosos? Moisés, Jó, Acasias ou Elias? Quem era que chamou os médicos de mentirosinho? Quem foi? Então, venha conosco para as respostas. E eu acertei, parabéns. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós, todos médicos que não valem nada. Está lá em Jó 13:4. Então foi Jó, né? Se Jó falou, meu amigo, está falado. Vamos lá para mais uma pergunta. Qual o nome da ilha onde Paulo foi picado por uma cobra? Patmos, Malta, Creta ou Filipos? Qual era o nome dessa ilha? Lembra aquele episódio lá que ele pegou a cobrinha assim, ó, jogou no fogo, queimou. Eu não sei fazer barulho de fogo de cobra queimando.
quickly. Your company was preferable. Então vamos lá para a resposta. E eu errei. Resposta errada. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Tá lá em Atos 28:1. Eu acho que eu botei o nome de outra ilha. Qual foi a outra aí? Eu botei Patmos. É porque também aparece um bocado de coisa da ilha de Patmos. Então eu errei. Vamos lá para mais uma pergunta. Qual das seitas judaicas não cria numa ressurreição? Os essênios, os zelotes, os saduceus ou os fariseus? Qual desses povos aí não criam na ressurreição? Você lembra disso? Se não sabe, então venha conosco para a resposta. E eu acertei! Parabéns! Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus conhecem uma e outra coisa. Está lá em Atos 23:8. E se os camaradas não crêem na ressurreição, nem anjo, nem espírito, e como é o reino dos céus para ele? Também não sei, né? Então vamos lá para mais uma pergunta. Há outro Adão na Bíblia, que não é o primeiro homem. O que é então? É um ídolo? Uma cidade? Um monumento ou um tesouro? Você sabia disso, gente? Eu não sabia que havia outro Adão na Bíblia. Então vamos lá para a resposta. E eu? Claro que eu errei, né, gente? Eu não sabia. Preparam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e aos que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram de todos separados, então passou o povo na frente de Jericó, está lá em Josué 3,16, ou seja, Adão é o nome de uma cidade. Olha como é que eu vou saber disso, né? Tanta coisa que tem naquele livro. Aí nós continuamos estudando, todos os dias nós estudamos um pouquinho para aprender mais, ok? E vamos compartilhar desse aprendizado aí. Se você sabe alguma curiosidade bíblica, alguma coisa, deixa nos comentários aí, que vê se eu não souber, no próximo vídeo eu posso estar colocando como uma pergunta, ou quem sabe nós fazer um vídeo sobre as curiosidades bíblicas fora dessas perguntas aí, vocês que decidem, né? Vamos para mais uma pergunta. Reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Quem sou eu? Zaqueu, Zorobabel, Neemias ou Artaxerxes? Quem foi esse que construiu o muro de Jerusalém em 52 dias? Olha, foi bem ligeiro, né? E eu acertei. Parabéns. Achou-se, pois, um muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Está lá no livro de Neemias 6,15. Ou seja, foi Neemias, gente, ele que reconstruiu o muro de Jerusalém. Vamos lá para mais uma figura de linguagem na Bíblia, de que chamamos uma comparação em que uma coisa lembra outra explicitamente. Aliteração, parafrase, transcendência ou símile. Você sabe? Você não sabe? Nós sabemos? Então, venha conosco para nós aprendermos junto. E eu... Hashtag farinha com farofa. Acertei! Nada a ver. Símile é uma comparação em que uma coisa lembra outra explicitamente, usando como assim, como tal, qual, tal como. Pedro usou uma símile quando escreveu. Toda carne é como a erva, está lá em 1 Pedro 1,24. As palavras do Senhor em Lucas 10, versículo 3 são uma símile. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Também existe símiles em Salmos, está lá no primeiro Salmo. E ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, no versículo 3. E são como a palha, né, versículo 4. A dificuldade dos símiles é descobrir a semelhança entre os dois elementos. Em que aspecto o homem é como a erva? Em que sentido os discípulos de Jesus eram como cordeiros? De que forma o cristão é como a árvore e o ímpio como a palha? Olha só, interessante, né? Algumas perguntas que está aqui no meio aqui sobre a Bíblia aqui, são perguntas de teologia. Essa aqui é uma delas, né? Essa aqui a gente aprende em teologia, essas matérias assim um pouco diferenciadas. Se você não
não assimila bem, né? Por fazer um curso aí que é muito bom. O curso de teologia é nota 10. E esse aqui é uma pergunta teológica, certo? Como tem outros no meio aí, é porque eu não fico falando, mas vocês ficam atentos aí, o que foge um pouco aí do texto e entra em algumas matérias, que é teologia, ok? Então vamos para mais uma pergunta. O que Davi fez quando soube da doença de seu filho adulterino com Batseba? Orou? Orou e cantou? Jejuou e orou? Ou lamentou? O que ele fez quando ele soube que o filho estava doente? Você sabe? Se você não sabe, venha comigo, que eu acertei! Parabéns! Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, né? O lado B, do 15 ao 23. E o Senhor feriu as crianças que a mulher de Urias deu à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. No versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, informavam de que a criança era morta, pois dizia, eis que estava a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então, Davi se levantou da terra, levantou-se e ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecer de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuar eu? Poderia eu fazê-la voltar? Então irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha, muito interessante isso aí, né? Como eu costumo sempre falar com as pessoas aqui, tem muitas pessoas que passam 10, 20, 30 anos sem ver um parente, um pai, uma mãe, e depois que ela falece, sai lá do Japão para poder sepultar a pessoa, né? Não, gente, não faça isso. Vocês têm, claro, que vocês quiserem ir também, fique à vontade. Mas vocês têm que honrar essa pessoa quando ela estiver viva. Tem que lembrar dela viva, os momentos bons, né? Registrar em foto, em vídeos e tal, e ter aquela lembrança boa da pessoa. Que aí depois você vai ver ela só morta lá no caixão, não adianta. E Davi deixou bem claro, enquanto ela estava viva, eu estava orando e jejuando. Depois que ela morreu, eu não posso fazer mais nada. Eu não sou Deus para reviver ela, somente Deus. Ok? Então vamos para mais uma pergunta. Qual o nome da antiga capital da província romana de Lídia? Dica. Para esta cidade, o apóstolo João escreveu uma carta. Que cidade é essa? Sardes, Filipos, Colossos ou Tiátira? Você sabe? Não sabe? Eu também não sei. Então, vamos conosco. E eu acertei! Parabéns! Sardes ou Sardes corresponde ao moderno vilarejo turco de Sarte, na província da Manisa, que foi a capital do antigo reino de Lídia, tendo sido depois a saída da província romana de Lídia, depois das reformas administrativas de Diocleciano, continuando a pertencer a Roma depois e durante o período bizantino. Localizava-se no fértil vale do rio Hermo e no sopé do íngreme monte Timo, distante cerca de 34 km ao sul daquele curso d'água. A importância da cidade era devida ao seu período militar e sua relevância localizada, ligado o Ageu ao interior, e situava-se num vale muito fértil. Sardes é a dinastia de uma das cartas das igrejas do livro de Apocalipse. Está lá em Apocalipse 3, de 1 a 6. Vamos lá para mais uma pergunta. De qual cidade era Saul? Gibeá, Samaria, Jerusalém ou Benjamim? Você lembra de que cidade era Saul? Então, se não sabe, venha conosco, porque eu acertei! Parabéns! E foi também Saul a casa em Gibeá, a sua casa em Gibeá. E foram com ele o exército. daquele cujo coração Deus tocara, estava em 1 Samuel 10, 26. Saul, o primeiro rei de Israel oficialmente reconhecido como tal, era benjamita, filho de Quis. A partir dali, a linhagem real passou a ser da tribo de Judá. Depois da conquista da região
por Josué e até a formação do primeiro reino em Israel em 1050 a.C. A tribo de Benjamim foi parte de uma confederação livre das tribos israelitas, sem um governo central, em tempo de crise, e as pessoas eram guiadas por líderes reconhecidos como juízes. Está lá, veja lá no livro de Juízes, né? A tribo de Benjamim, inclusive mulheres e crianças, foi quase dizimada por outra tribo israelita na Batalha de Gibeá. Os homens sobreviventes foram separados e foi permitido casar com mulheres de outras cidades, cujos maridos tiveram morrido de modo a permitir que a tribo continuasse. Muito interessante isso aí também, ó. Quase que a tribo lá de Benjamim era escassa, quando teve a batalha entre eles lá, dos reinos lá, sobrou pouquíssimo e casou com as filhas lá deles mesmo, lá da outra tribo, e teve que buscar a outras mulheres em outra tribo lá. Eu não me recordo bem, eu lembro, parece que as mulheres dançavam lá, o cara pegava pelo braço, levava e casava, certo? E vamos para a última pergunta de hoje. Qual o profeta mentiroso que Deus disse que não teria mais descendentes e não veriam o bem que ele iria fazer? Que profeta é esse? Ananias, Semaías, Obadias ou Jeremias? Você sabe? Eu sei? Então, vamos lá para a resposta. E eu errei! Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Está lá em Jeremias 29, 32, ou seja, se falou rebeldia contra o Senhor, foi castigado, né? Deus faz o que quer, a hora que quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Coloque nos comentários quantos você acertou, quantas você errou. Coloca o joinha aí. Se não gostou, coloca o joinha também. Certo? Vocês estão assistindo o vídeo até o final. Eu estou lançando um desafio lá, no outro lá, né? Vou colocar aqui, ó, quantos eu acertei, quanto que eu errei, né? E fique com Deus e fique na paz.